Olá pessoal, voltando à nossa aula agora sobre a NR2, inspeção prévia, eu vou falar sobre o último procedimento, que trata-se de um procedimento facultativo nas nossas NRs, que é o procedimento que é o projeto de apreciação de construção da respectiva instalação ao órgão regional. Eu faço um projeto no meu estabelecimento novo, eu ainda não construí o estabelecimento, vou lá, faço o projeto. Esse projeto eu apresento ele no órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, dessa minha nova instalação. O Ministério do Trabalho e Emprego vai analisar esse projeto, vai verificar, isso aqui dá para modificar, isso aqui dá para implementar uma coisa a mais, isso aqui dá para fazer isso aqui, e vai dar todas as informações do que o projeto precisa para mais tarde, quando o estabelecimento estiver pronto, não ter problema para conseguir a aprovação, o certificado de aprovação das instalações. Então, é um procedimento facultativo, não dispensa os procedimentos anteriores, que é solicitar a inspeção por parte do órgão regional, que vai verificar lá e vai emitir o CAI. Esse é apenas um procedimento facultativo que eu estou mencionando, que é a apresentação do projeto ao órgão regional, onde o órgão regional vai avaliar e vai verificar o que necessita mais nesse projeto do estabelecimento, para quando o estabelecimento ficar pronto, não ter problema para emitir o CAI. É uma ideia bastante interessante, porque toda alteração que tu vai fazer no projeto vai sair muito mais barato do que tu ter que corrigir o estabelecimento depois. Então eu acho muito interessante as empresas sempre apresentarem um projeto de novo estabelecimento antes no órgão regional, para que qualquer problema que surja ali já na fase de projeto, tu já faça a correção, porque é muito mais barato fazer isso. Então é interessante esse procedimento facultativo que estabelece a própria NR2. Então, algumas observações. É responsabilidade da empresa a submissão à Secretaria Regional do Trabalho e Emprego das autorizações dos novos estabelecimentos para operar. Então, a empresa que é responsável por fazer isso. E o não cumprimento do requerimento de inspeção por parte da empresa ou omissão de informações no requerimento de operacionalidade sem autorização do órgão regional tipifica crime com base no artigo 299 do Código Penal. É considerado crime não declarar, podendo haver multa pelo não cumprimento do item 1.7 da NR1, que é deixar de cumprir disposições legais e regulamentares sobre a segurança e medicina do trabalho. Mais uma vez a gente viu de novo o nosso item da 1.7 da NR1, por isso que eu pego e afirmo todas as vezes. Esse item 1.7 da NR1 é o item mais importante de todas as normas regulamentadoras, que é o item que estabelece que cumprir e fazer cumprir as disposições legais das normas regulamentadoras é uma obrigação do empregador, daquele que emprega. Esse item é que faz com que os empregadores muitas vezes percam as ações trabalhistas interpostas pelos empregados, entendeu? O empregado que não estava utilizando EPI se acidenta, era função do empregador fazer com que esse empregado utilizasse o IPI. Então, a responsabilidade de indenização vai caber ao empregador e ele vai perder essa causa, obviamente. Então, a NR2, ela regulamenta o artigo 160 da CLT. Como ela regulamenta o artigo 160 da CLT, não foi nem alterado na reforma trabalhista, não foi alterado praticamente nada do capítulo 5 da CLT, então, consequentemente, essa norma regulamentadora por um bom tempo vai continuar valendo sim. Aqui eu tenho algumas observações para fazer dos anexos da NR2, o certificado de aprovação das instalações, que consta no anexo 1, vale a pena dar uma olhada, e no anexo 2, que tem a declaração das instalações, onde tem que ser declarado razão social, endereço, atividade principal, CEP, fone, número de empregados, quantos empregados são masculinos, do sexo masculino, quais são os maiores de idade, quais são os menores de idade, feminino, quais são os maiores de idade, quais são os menores de idade. Eu tenho que declarar ali como é a minha identificação de acordo, se a minha identificação está de acordo com a NR8, sim ou não, NR11, as máquinas de transporte, pessoas e material que eu tenho dentro do meu estabelecimento, NR12, quais são as máquinas e equipamentos que eu tenho lá dentro, se eu tenho caldeiras, vasos de pressão, tanques combustíveis, tubulações de acordo com a NR13, os fornos que eu tenho lá dentro de acordo com a NR14 e os resíduos industriais e o descarte desses meus resíduos de acordo com a NR25. E também os riscos presentes físicos, químicos, biológicos, conforme a NR15,
os riscos ergonômicos conforme a NR17, se eu tenho produtos materiais explosivos, tem que estar conforme a NR19, se eu tenho materiais inflamáveis conforme a NR20, o sistema de combate a incêndio que eu tenho, de acordo com a NR23, e a sinalização também, que é de acordo com a NR26, a sinalização de segurança. Agora vamos falar da NR3, que é o embargo ou interdição. É uma norma que explica mais ou menos como funciona a questão do embargo, da interdição. A gente tem que saber que embargo é obra, embargo acontece para obra, e interdição é para estabelecimento. Estabelecimentos industriais, máquinas, equipamentos, elas são interditadas. Então apresenta os principais conceitos, essa norma apresenta os principais conceitos referentes aos procedimentos de embargo, interdição e regulamenta o artigo 161 da CLT. Ela se baseia na Convenção 88 da Organização Internacional do Trabalho, né, que é a liberdade ao inspetor do trabalho, na figura do auditor fiscal do trabalho, em caso de grave e iminente risco, de ordenar ou fazer que se ordene medidas imediatamente executórias em caso de grave e iminente risco à saúde ocupacional. As medidas de embargo ou interdição são medidas de urgência a partir da constatação de grave e iminente risco à saúde dos trabalhadores. Ao longo das NRs, a gente vai ver que muitas NRs estabelecem já questões que, se não forem seguidas como está de acordo com a NR, será considerado um caso de grave e iminente risco. A NR15 menciona para ruído, por exemplo, que acima de 115 decibéis, tu não pode colocar um trabalhador nessa atividade, porque senão será considerado grave e iminente risco. E a tua empresa pode acontecer interdição da empresa em função desse tipo de ruído. Se eu expor meu trabalhador sem nenhum protetor auricular com ruído acima de 115 decibel, pode acontecer a minha empresa vai ser interditada, que é o que está de acordo com o anexo 1 da NR15. A mesma questão vale também para o anexo 2, que estabelece um ruído de impacto, dependendo da medida da medição que for feita, de 130 decibel a 140 decibel, acima desse valor, dependendo da medida que for feita em relação ao ruído de impacto, tu vai ter também um grave e iminente risco. Alguns agentes químicos que o valor deles, o nível de concentração deles no ambiente supera e muito o limite de tolerância acima do desvio padrão estabelecido na própria norma, lá no anexo 11 da NR15, também vai ser considerado um caso de grave e iminente risco, assim como alguns agentes asfixiantes que não tenha 18% de oxigênio naquele ambiente, também vai ser considerado grave e iminente risco, porque isso aí está de acordo com a norma. A NR13 também estabelece que as avaliações periódicas que devem ser realizadas nas caldeiras e vasos de pressão, elas têm que seguir conforme está estabelecido no cronograma de avaliação periódica nessas caldeiras, desses vasos de pressão, senão vai ser considerado grave e iminente risco. Se tu burlar alguma medida de proteção também na caldeira do vaso de pressão, seja a válvula de segurança, seja o medidor de pressão interno, também vai ser considerado um caso de grave e iminente risco, assim como qualquer medida que é estabelecida na NR10, que estabelece medidas para a questão da eletricidade no ambiente de trabalho. Se tu não seguir algum dos itens específicos da NR10, o auditor fiscal do trabalho tem que considerar um caso de grave e iminente risco e interditar o estabelecimento. E tem também as questões de interpretação, sabe? Por exemplo, o que o auditor fiscal geralmente, agora uma parte que vai vir da minha experiência como engenheiro de segurança do trabalho, o auditor fiscal do trabalho, sempre quando ele verificar alguma máquina, equipamento que há risco de amputação do trabalhador, uma prensa, por exemplo, sem as medidas de proteção de acordo com a NR12, ele vai interditar aquela máquina, equipamento. Então, geralmente, as medidas de NR12, os auditores fiscais do trabalho estão interditando as máquinas e equipamentos. Lembrando que, mesmo que eu tenha numa obra uma máquina, um equipamento dentro do ambiente de obra, máquina e equipamento sempre interditado, mesmo que seja uma obra. Claro, a obra ela é embargada, a máquina e o equipamento, eles são interditados. Então, um risco grave e iminente é a condição em situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave à integridade física do trabalhador. Exposição iminente a determinado agente físico ou químico poderá acarretar uma lesão ou uma doença grave ao longo prazo, que é o caso dos agentes químicos. Nesse caso também se caracteriza um risco grave e iminente à saúde.
O risco grave acarreta a mutilação que uma máquina de equipamento pode fazer, física, essa mutilação pode ser física ou funcional, que leva a uma lesão cuja natureza implica um comprometimento extremamente sério, preocupante, que pode ter consequências nefastas ou fatais. O risco eminente é o agente autor do risco cujo qual o trabalhador está potencialmente exposto. E vai competir a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, a partir do laudo do auditor fiscal do trabalho, realizar a interdição ou o embargo, aquilo que for o caso. Os sindicatos podem solicitar o embargo e interdição ao auditor fiscal do trabalho também. Então, alguns procedimentos, eu já mencionei isso também, a consequência da interdição e da paralisação total ou parcial do estabelecimento, máquina ou setor. Então, o que acontece? Eu posso chegar e fazer a interdição só de um setor lá do estabelecimento. Ou posso fazer uma interdição só de uma máquina ou um equipamento também. E deixar o restante funcionando, O embargo pode ser uma paralisação total ou parcial da obra. Eu posso paralisar tudo o que acontece, por exemplo, no terceiro pavimento lá de um prédio que está sendo construído. Isso aí é uma questão de embargo. Estou embargando uma obra. Então o embargo serve para a obra. A gente sempre tem que mencionar isso aí, que é a construção, montagem, instalação, reparação e reforma. As únicas atividades que podem ser realizadas são as de correção. Por exemplo, eu tenho que corrigir a máquina, equipamento moinho. O moinho foi interditado para um auditor fiscal do trabalho. Eu tenho que realizar a correção. Eu não posso operar um moinho mais, mas eu tenho que corrigir. E o operador, que é responsável por operar o moinho, que não vai mais poder operar esse moinho, ele vai continuar recebendo o salário dele em dia. Não vai deixar de receber o salário. Assim como qualquer obra que for embargada, os trabalhadores também vão continuar recebendo o salário deles em dia, mesmo a obra estando embargada. Medidas penais às empresas que descumprem as providências estabelecidas nos casos de embargo e interdição será de acordo com o Código Penal do artigo 330 do Código Penal. Então é um crime, não cumprir aquilo que foi estabelecido na interdição e embargo. A interdição acontece com a lavratura do termo do embargo, isso que eu já mencionei. A interdição é fundamentada a partir de um relatório técnico em 2 vias, executados pelo auditor fiscal do trabalho. O relatório técnico é entregue pelo auditor fiscal do trabalho ao primeiro dia útil seguinte à lavratura do embargo e interdição. Por parte da empresa, os recursos devem ser interpostos à Coordenação Geral de Recursos, ou CGR, órgão subordinado à CIT. Esse recurso deve ser protocolado em até 10 dias úteis após a lavratura do termo de embargo na Secretaria Regional do Trabalho e Emprego mais próxima do município onde ocorreu o embargo ou a interdição da máquina ou equipamento. O empregador pode solicitar a suspensão do embargo ou interdição a partir do momento que ele regularizar a empresa. A gente já percebe aí que não há um prazo específico. O prazo é, por exemplo, o meu moinho foi interditado quando eu conseguir executar tudo aquilo que é estabelecido na NR12 para tirar a interdição, eu posso solicitar lá a visita do auditor fiscal do trabalho, que vai chegar na minha empresa e vai autorizar que eu utilize o moinho novamente. Ao solicitar até um dia útil, deverá aparecer preferencialmente o mesmo auditor que participou do embargo para analisar se as correções foram tomadas. Alguns pontos podem ser parcialmente suspensos, porém outros que não seguiram a regulamentação técnica poderão continuar interditados. Um exemplo seria: o meu moinho foi interditado e também eu tive um outro equipamento lá que foi interditado na minha empresa. Eu regularizei o moinho, mas aquele outro equipamento eu não regularizei. Então aquele outro equipamento continuará interditado e o moinho vai ser desinterditado. Quem pode requerer a interdição ou embargo? O auditor fiscal do trabalho, o sindicato e a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego. Inspecionar é uma atividade do auditor fiscal do trabalho. O risco deve ser simultaneamente grave e iminente. A interdição ou embargo tem caráter preventivo e a lavratura dos autos de infração, que é o caráter punitivo, é a multa que vai ser estabelecida à sua empresa que não cumprir aquilo que está estabelecido nas NRs. Então tá, pessoal, basicamente era isso. A gente falou bastante da NR1, NR2 e NR3 também. Qualquer dúvida pode fazer contato comigo, eu estou à disposição. Muito obrigado, tchau!